Boa noite a todos e todas. É uma grande alegria estar participando da Semana Wesleyana, desta vez oferecendo uma contribuição às nossas reflexões, especialmente diante do meu orientador em estudos wesleyanos, que é o professor Zé Carlos, meu tutor durante toda a faculdade de teologia e grande inspirador da prática homilética, que é o professor Luiz Carlos Arruda, já foi citado aqui. Isso me traz bastante segurança. Verdade. Minha proposta hoje é falar sobre discipulado e missão em perspectiva wesleyana. E a minha apresentação está dividida em 3 partes. A primeira, eu apresentarei algumas considerações sobre a posição de Wesley sobre os empreendimentos de expansão missionária do século XVIII e a consciência vocacional do movimento metodista, que de certa forma se encontra nesse posicionamento de Wesley com relação às empresas missionárias. A segunda parte será dedicada à prática missionária do metodismo em si, na tentativa de analisar a indissociável relação entre a reflexão teológica wesleyana, os equipamentos missionários do movimento metodista e a vivência do discipulado. A última parte analisará as possibilidades e compromissos que a atualização do legado metodista no Brasil, contemporâneo. Tá bom? Eu elaborei uma apresentação por slides e, por nervosismo, eu redigi um texto. Então eu vou ler o texto que eu redigi e vou deixar para lá, porque senão eu faço as 2 apresentações e a coisa fica bastante confusa. Tá bom? Então eu vou me ater ao texto e depois a gente pode compartilhar ambas possibilidades, se vocês desejarem. Primeiro tópico: posicionamento de Wesley frente aos empreendimentos missionários do século XVIII. Eu intitulei Do Navio ao Cavalo. Espero que com essa imagem a gente consiga memorizar, porque ela, de certa forma, resume o posicionamento de Wesley. O termo missão era polissêmico também nos dias de Wesley. Gradativamente, no decorrer do século XVIII, a expressão passou a designar principalmente os empreendimentos missionários nas colônias britânicas além-mar. Mesmo assim, até a segunda metade daquele século, algumas áreas da própria Grã-Bretanha ainda eram incluídas no mapa missionário. Então, uma polissemia, missão pode ser tanto o envio de missionários ao estrangeiro, quanto o acesso a algumas áreas do próprio país. Apesar de Wesley ter vivido uma experiência ministerial transatlântica e de não ser de modo algum contrário a qualquer iniciativa nesse sentido, ele reagia, pelo menos no princípio, no momento inicial, reagia negativamente às propostas de organização de empreendimentos missionários metodistas no exterior. Essa é uma posição defendida por um autor chamado Henry Reck, é autor de uma biografia de Wesley, Reasonable Enthusiast. É uma biografia bastante completa e muito interessante. Esse posicionamento eu vi pela primeira vez no Reck, de que Wesley era contrário ao empreendimento missionário metodista no exterior. Reagia contrariamente. As experiências metodistas desta natureza, contudo, não deixaram de existir. Não obstante, foram promovidas exclusivamente, no primeiro momento, a partir de baixo, de acidentes com entusiasmo individual. Essa é a expressão do Henry Reck para dizer como os metodistas se envolviam inicialmente, no primeiro momento, em empreendimentos missionários no exterior. Era acidental e particular esta iniciativa. Uma dinâmica, aliás, bastante comum ao movimento metodista em diversos outros aspectos. Assim, tudo metodista vem de baixo, uma pressão que
clama pelo reconhecimento da liderança a partir das necessidades do povo. Diante desse quadro, Wesley admitia o envolvimento dos metodistas em empreendimentos missionários no exterior, desde que esse envolvimento fosse pautado pelo voluntarismo e convicção própria dos candidatos. Não havia investimento financeiro, não havia designação por parte de Wesley desses missionários ao exterior. Isso ele fazia no território inglês, mas para fora, se você fosse, você teria que estar bem convicto e pagar a conta. A atuação contrastante com a posição de Wesley dentre os integrantes do próprio movimento metodista foi protagonizada por Thomas Coke, incansável defensor e articulador da expansão missionária metodista em territórios além das fronteiras da Inglaterra. Thomas Coke apresenta um projeto para Wesley em 1784, vale a memória, de inserção do metodismo na África, que o Wesley rejeita, dizendo que não havia um horizonte favorável, ele não via sinais de qualquer convite para ir à África. E o Coke depois vai articular um grande movimento para que o metodismo se estabeleça na América do Norte. Ele tem o coração voltado para as Índias Orientais, não é América do Norte, mas ali América Central, mas ele acaba articulando a inserção definitiva, organizada do metodismo na América do Norte. O discurso ou proposta, no inglês é address, de Coke para a subscrição anual de um valor a ser destinado para os empreendimentos missionários metodistas no exterior, serviu também como apelo para que os pregadores se envolvessem mais intensamente nesta obra. O texto, escrito em 1786, contava finalmente com o apoio de Wesley e, de certo modo, marcou a transição para a segunda fase da missiologia metodista da época. Então, até 1786, nós temos uma missiologia marcada pelo envolvimento acidental e particular, especialmente dos leigos. Em 1786, o Coke escreve um discurso pedindo ajuda para o financiamento do empreendimento missionário metodista no exterior. E isso marca uma fase, a segunda fase, porque daí a missiologia vai ser uma intenção da própria conferência e contará com o apoio da conferência e a supervisão do povo. Depois, em 1799, a terceira fase da missiologia metodista inicial, quando Thomas Coke é designado representante da conferência e a conferência metodista assume plenamente o custeio da missão. A resistência de Wesley neste quesito, no entanto, deve ser analisada sob o pano de fundo de sua própria concepção da vocação missionária do povo chamado metodista. Vista desta perspectiva, a posição de Wesley se torna mais do que justificável, uma vez que por missões entendia-se meramente ir até uma população majoritariamente branca, professando um cristianismo nominal ou formal, e que simplesmente ocorrera desta população viver no exterior. Ora, sendo esta a concepção e o objetivo principais dos empreendimentos missionários, Wesley conclui com razão que há muitos destes indivíduos para se evangelizar na própria Inglaterra. Se for uma missão para alcançar a população branca e que vive um cristianismo formal, Wesley diz: eu não preciso atravessar o Atlântico, eu posso ficar por aqui mesmo na minha cidade, porque há campo missionário para realizar aqui. Esta afirmação faz transparecer a consciência vocacional do metodismo primitivo, que era promover a vivência do cristianismo bíblico em contraposição à religião formal. Essa é uma frase que eu gostaria que você marcasse. Esse é o objetivo missionário do metodismo primitivo: promover a vivência do cristianismo bíblico em contraposição à religião formal. Além disso, permite vislumbrar alguns princípios e critérios que Wesley adotara para o desempenho desta vocação, que resume o seu posicionamento permanente sobre a questão missionária
Quais sejam? Os sinais da providência divina falam mais altos do que a disponibilidade das cifras monetárias. Há um mito de que Wesley não enviava, dois mitos, de que Wesley não enviava missionários para o exterior porque faltava dinheiro. Isso é em parte verdadeiro. Mas ele também não estava disposto a investir dinheiro caso ele não tivesse a garantia do que ele chamava de sinais da providência divina. E há um segundo mito, eu acho esse um pouco mais perverso, de que ele mandava os missionários quando ele queria castigá-los. Então ele mandava para longe, para fora. Talvez isso justifique algumas nomeações. Eu acho meio perverso. Eu acho que não deve seguir essa lógica. Mas esse é o critério, esse é o princípio missiológico de Wesley. Está aqui. Viver o cristianismo bíblico e movimentar-se de acordo com os sinais da providência. Fazer missão porque crê que Deus está nos chamando para isso. Eu acho isso de uma beleza impressionante. Dentre esses sinais, Wesley sempre considerava os apelos dos pregadores metodistas por ajuda, a abertura, facilidade de acesso e chances de sucesso do metodismo entre a população local, o que exigia menos energia, menos risco, era uma movimentação missionária bastante segura. Os equipamentos e o conteúdo teológico aplicados neste processo serão discutidos agora no próximo tópico, que eu intitulei Seguir a Cristo é encontrar os pobres. A definição clara e sucinta da vocação do povo chamado metodista, que motiva nossas reflexões nessa semana, esteve constantemente no centro de muitas tensões. Não foi tarefa fácil resistir aos apelos pela separação do movimento metodista da Igreja da Inglaterra, nem, por outro lado, defender o posicionamento dos metodistas em assuntos que nem sempre refletiam a posição oficial da mesma igreja. Mesmo assim, Wesley logrou significativo sucesso nessa empreitada. Em grande parte, isto se deve ao equipamento eclesiológico adotado por ele e os metodistas. Eu chamei assim esse nome não tão usual, equipamento eclesiológico, as sociedades metodistas. Dr. Rupert Davis, após situar o conceito de sociedade na discussão da sociologia da religião, especialmente criticando a clássica distinção do Trout e do Weber entre igreja e seita, estabelece uma alternativa a esta divisão clássica, falando das sociedades. Que a sociedade não é nem uma igreja, nem uma seita. Ela não é separatista, mas ela também chama algumas ênfases que a instituição eclesiástica mais ampla talvez tenha deixado de lado durante a sua caminhada histórica. Bom, o Rupert Davis faz isso e procura estabelecer a relação de parentesco entre as sociedades metodistas e as sociedades moráveis do conde Zinzendorf. Nós falamos o nome dele todos os dias, eu nem precisaria falar, mas está falado. Reconhecendo a determinante inspiração morávia na organização das sociedades metodistas. Davis não omite, contudo, o elemento distintivo destas últimas, isto é, das sociedades metodistas, sua abertura e acolhimento de todas as pessoas, especialmente as empobrecidas, o que distingue o Wesley e as sociedades metodistas de todas as outras, que sociedade religiosa não é uma novidade na Inglaterra de Wesley, a novidade é o acesso e o acolhimento das pessoas empobrecidas. Enquanto a tendência de sociedades de outras tradições religiosas era desvirtuar-se num elitismo espiritual, essa expressão eu acho importante depois para a gente estabelecer um referencial de crítica aos nossos programas de discipulado, elitismo espiritual, intolerante a qualquer divergência, as sociedades metodistas possuíam critérios bem simples para a participação. Bastava o desejo de salvar-se dos pecados e um estilo de vida consistente com esse desejo. Só isso. Conforme Davis observa, a simplicidade desses critérios
critérios, fez com que as sociedades metodistas se configurassem num espaço de mobilidade social e empoderamento das massas empobrecidas no contexto de uma sociedade amplamente marcada pela divisão de classes, como era o caso da Inglaterra no século XVIII. Além de serem um conduto adequado, o pessoal do segundo ano de filosofia está acostumado com essa palavra já, né? Além de serem um conduto adequado para a vivência da teologia da graça, segundo a concepção de Wesley. Então, as sociedades metodistas, elas materializavam a reflexão teológica wesleyana a respeito da graça, no sentido de acolherem e fazerem com que as pessoas empobrecidas tornassem-se sujeitos, agentes sociais de profundo impacto na Inglaterra. Analisadas nesta perspectiva, as sociedades metodistas revelam-se exemplos valiosos de renovação eclesiástica. Esse é o tema da nossa semana. Promovida pela efervescência eclesial de base. Apresentam a vivência do discipulado na lógica do despojamento, do encontro, da acolhida e da comunhão com os pobres. Viabilizam a experiência de estarmos nus para seguir ao Cristo nu, estabelecendo o elo indissociável entre soteriologia e eclesiologia. Eu recomendo com todo fervor a leitura do artigo do professor José Carlos de Souza, com este título: Nus para seguir ao Cristo nu, solidariedade e imitação de Cristo na eclesiologia wesleyana. É belíssimo e resume o que nós precisamos saber sobre o conteúdo e a proposta do discipulado metodista. A sociedade estabelece também o elo indissociável entre soteriologia e eclesiologia, e não apenas isso, mas também ressignifica ambas as categorias a partir do encontro salvífico com os povos. Aí o York Rieger, que escreve Graça sob Pressão, tem importantes contribuições para nos oferecer a respeito da ressignificação dessas categorias. O professor Helmut também, mas a gente já fala ali dele. As sociedades metodistas, instrumentos práticos para a vivência do discipulado wesleyano, promoveram profundas alterações na relação com a pobreza na sociedade inglesa. Profundas. Há uma importante comparação muito interessante entre um teórico social chamado Townsend e a posição de John Wesley, que está na tese agora sim, o professor Helmut, Andar como Cristo Andou. E revelaram, as sociedades metodistas também revelaram o significado do encontro com o pobre como tema pastoral transversal na teologia e prática de Wesley. Novamente uma dívida com o professor Helmut. Essa expressão que o encontro com o pobre e preocupação é um tema pastoral transversal. Qualquer programa de discipulado que se pretenda metodista não deve ignorar este fato. Nós ouvimos no sermão de abertura uma ênfase importante de que a sociedade secular espera dos cristãos e das cristãs um elemento de diferença. Pois bem, aqui o Wesley se encontra com Bonhoeffer, dizendo que ser cristão é identificar-se com o outro. Não apenas, a sociedade não espera apenas que sejamos diferentes, mas que saibamos nos identificar, especialmente com os que sofrem. Essa relação dialética de fazer a diferença e identificar-se precisa ser regida pelo nosso relacionamento com o pobre. Nos identificando com os pobres e os que sofrem, nós seremos diferentes. Nenhum sofrimento. Eu gosto muito dessa poesia de um autor russo chamado Simonov. Eu não vou lê-la toda. Eu aprendi nesse meio, a gente só pega a parte. Nenhum sofrimento me é estranho. Não pode ser.
O sofrimento de qualquer pessoa precisa me atingir profundamente. Falar aos pobres, no arquipópulo, é falar com os pobres. Não pode ser só falar para eles, mas tem que ser falar também com eles. A teologia ad pauperum, lembramos que assim classifica. No Brasil, uma tentativa bem sucedida, pelo menos da perspectiva teórica e teológica, nesta direção foi a elaboração do Plano para a Vida e a Missão da Igreja, em 1982, tema das nossas últimas considerações. Então, a semana nós estamos celebrando 500 anos da Reforma, 150 anos do metodismo no Brasil e 35 anos do acolhimento do Plano para a Vida e Missão pelo Concílio 13º, se eu não me engano, Concílio Geral da Igreja Metodista, em 1982. Brincando com a Marta, eu falei, uma dessas datas tem a minha idade. Ela falou, se você não tirar sua barba, o pessoal vai achar que é outra e não a que é de fato. Eu não obedeci, então fica a seu critério, né? Não tenho 150 anos. Né? Tínhamos um plano, ainda temos. A repetição da teologia e prática wesleyana da Inglaterra do século XVIII no contexto brasileiro de Erwin não é possível nem desejada. De certo modo, qualquer iniciativa nesse sentido seria contrária à vocação do próprio metodismo de não formar uma nova seita, mas reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra. A nossa vocação exige renovação eclesiástica. A renovação eclesiástica, oriunda da efervescência eclesial das bases, foi, como vimos, promovida desde o início pelo movimento metodista e será sempre bem-vinda. Todavia, há elementos identitários que precisam ser resgatados, atualizados e mantidos em nossa atividade missionária e vivência discipuladora. Em termos estruturais, da maneira como a nossa missão se estrutura, para mim essa é uma grande contribuição da teologia brasileira, inclusive ao metodismo, porque o metodismo não tinha essa proposta de estruturação da igreja, uma vez que era um movimento de renovação da igreja anglicana. Nós temos, em termos estruturais, o reverendo Nicanor Lopes cunhou a expressão tríade missionária metodista para descrever a identidade missionária metodista brasileira. A composição da tríade faz jus aos propósitos das sociedades metodistas originais: pregação, ensino e solidariedade ou ação social, ou solidariedade que se encarna como ação social. Pela vigilância, é uma expressão que me marcou muito na leitura da tese do professor Nicanor, pela vigilância de tais elementos, conseguiremos promover em solo brasileiro os efeitos observados pelo metodismo wesleyano inglês. Esta tese, por sua vez, está firmemente fundamentada nas proposições do Plano para a Vida e a Missão da Igreja. Este plano, infelizmente escamoteado das diretrizes missionárias dos últimos planos nacionais missionários, representa o esforço de traduzir e contextualizar as ênfases do metodismo wesleyano em nosso solo. Oferece horizontes de atuação missionária para que o cristianismo bíblico seja vivido também em nosso país. Quantos de nós já lemos o Plano para a Vida e a Missão da Igreja? Por favor. Olha, muita gente. É mais gente que conhece os cânticos gregorianos. Viu? Ganhei. É um documento de um valor inestimável. Deste modo, por promover a vivência do cristianismo bíblico, o Plano para a Vida e a Missão vincula-nos à vocação metodista primordial e nos liberta, ao mesmo tempo, da compreensão da missão como sendo mera experiência de um batismo da água salgada, a expressão do David Bosch, para dizer sobre essa ânsia de atravessar os mares para fazer missão, e a redução da missão a esse batismo da água salgada. Missão não é só isso, e o Plano para a Vida e Missão nos alerta quanto a este risco. E nos liberta também da arbitrariedade do acréscimo de
pessoa aos róis de membros. É assim que se pronuncia, né? Eu acho que é. O plural de rol é róis. É muito arbitrário orientarmos apenas por esse elemento. Inestimável ainda é a possibilidade que o plano para a vida e a missão da igreja nos concede de articular nosso testemunho macro-social com nossa atuação micro-social. Resgatando suas ênfases, certamente enriqueceremos nossa vivência de discipulado, socorrendo aos mais vulneráveis em nossas comunidades locais de fé e serviço, enquanto nos habilitamos mutuamente para testemunhar que as forças de vulnerabilização da vida que observamos em cada contexto que vivemos transcendem os agentes locais, atingindo níveis nacionais e internacionais, mas ainda assim não são capazes de drenar a nossa esperança de um novo céu e de uma nova terra. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência pastoral. Alguns já ouviram 2 ou 3 vezes. Eu tive na minha cidade, na cidade que eu pastorei, cidade de Registro. No mês de março, eu tomei conhecimento de uma ação da administração municipal, da prefeitura, no cumprimento de uma determinação de uma ordem de despejo do Ministério Público sobre uma região de preservação, de área de preservação permanente, e num universo de aproximadamente 60 famílias. Essas famílias deveriam ser desabrigadas. O processo tinha transitado em julgado. Depois da judicialização das nossas relações na sociedade, não preciso nem explicar o que é transitado em julgado, mas não havia mais recurso. E a prefeitura tomou a decisão de cumprir imediatamente, sem qualquer previsão, qualquer horizonte de médio e longo prazo para aquelas famílias. No dia 22 de março, uma equipe anunciou essa decisão aos moradores. No dia 23 de março, eles demoliram 4 casas. Só não demoliram mais porque entramos na frente e começamos uma caminhada com essas famílias, de ouvi-los e ouvir também os agentes públicos. Um dos responsáveis pela demolição me disse assim: pastor, o senhor está sendo enganado. Eu falei: é bem provável, né? Mas eu gostaria de saber o motivo. Aí ele disse: não, nós somos, uma dessas casas, por exemplo, que nós demolimos, um sofá rasgado, um fogão caído aos pedaços, 3 panelas velhas sem cabo. A senhora que estava ao meu lado disse assim: essa era a minha mobília. E nós começamos um intenso diálogo com essa população e o poder público, Câmara dos Vereadores, e lá pelas tantas vimos a possibilidade de conversar com o prefeito. Eu corri atrás do conselho de pastores, dificilmente eu participo das reuniões deles, mas nessas horas eu fui até lá, né? Fui atrás e disse: gente, vamos lá na igreja metodista, tem uma situação acontecendo. E eu reuni 9 pastores e expus a situação a eles, e eles, em princípio, ficaram indignados, né? Pode, isso aqui, isso aqui e tal. Então, vamos organizar uma frente cristã para dialogar e para lidar com esse pessoal. Aí 3 deles dizem assim: frente cristã, o que você está querendo dizer com isso? Não basta mais você dizer que é de Jesus Cristo, você tem que dizer que é onde o cara, né? De qual Jesus Cristo você está falando? Aí eu disse: não, uma frente cristã. Aí os 3 disseram: não, se você estiver falando, né, com os católicos, nós não vamos. Pronto, vamos deixar o papo reto aqui. Olha, eu acho que os católicos vão ter a iniciativa deles, mas a gente pode se reunir para ir lá nós mesmos.
Resumindo, não deu para o prefeito nos atender no dia, um projeto terrível de lei seria votado naquele dia pela Câmara. Ele não pôde nos atender, eu falei, eu estou indo falar com o presidente da Câmara então, quem quiser comigo, vai. Aí dos 9 que tinha, 2 me acompanharam. Aí um não sabia abrir as portas, né? De repente a gente vive dentro do gabinete do presidente da Câmara. Chegou o cara lá, e um dos 2 que ia me apresentar chegou e falou assim, olha, nós estamos aqui, presidente, porque o pastor Marquinhos tem uns negócios para falar para você aí. E eu disse, eu falei, olha, eu estou vendo uma situação assim na cidade, é inadmissível, para que tanta precipitação? Né? A gente tem uma possibilidade de conciliar até na execução da sentença, né? E vamos conversar. E ele retirou o projeto da pauta daquele dia. Era uma sexta, era uma quinta, véspera de feriado, na segunda o prefeito ia nos receber. Aí o pessoal, o presidente do Conselho de Pastor, falou, não, nós não vamos conversar com o prefeito sem antes fechar aqui com a gente. Aí eu falei, tá bom, aí fui, mas percebi que tinha algo estranho no ar. Uma coisa meio do tipo, ó, tem muito joio nesse trigo, pastor. Falei, mas não é dado a nós o direito de separar. É simples, o mesmo texto bíblico que você lê está dizendo que não é para você separar, deixa os 2 crescer juntos e depois, ó, alguém separa, a gente não. E fomos para lá. E a reunião começou, gente. Com o prefeito, falando, tá, uma série de coisas. E o presidente do conselho dizendo assim, ó, presidente, nós estamos aqui para dizer para o senhor que... E eu levei esse pessoal comigo, tá? No sábado, na reunião na segunda, eu falei, eu quero que ninguém vá sem saber o que está falando. Vamos lá. Eu levei comigo nessa região que tá, do desabrigamento. É uma região de muita pobreza. É a pior moradia que eu já entrei na minha vida. E eu não sou chegado a lugares chiques. E eu fui, conversei com a família, na saída um dos pastores disse assim, tem internet, ó, a rádio. Falei, gente do céu, que olhar, eu passei aqui 4 vezes já e não tinha visto essa antena. Ah, mas se tem dinheiro para pagar uma internet, tem dinheiro para pagar um aluguel. Eu falei, olha, vem cá. Aí eu levei para um rapazinho, do lado para um rapazinho, pequenininho assim, fazendo a lição da escola, num computador desse que a gente não tem mais para... E barro por todo lado, e ele estava ali. Eu falei, tira a internet dele então e oferece substituto. Depois dessa experiência, nós fomos falar com o prefeito. Chegando lá, numa reunião difícil, o presidente do Conselho de Pastores disse, prefeito, nós estivemos lá. Eu vou dizer para o senhor, das 60 famílias, olha, a grande maioria não precisa de aluguel social e nem de moradia definitiva. Eu tenho o meu sangue ferve com muita facilidade, mas por Cristo Jesus eu não parti com a agressão. E o prefeito, eu sei, é muito tal. Gente, que vergonha que eu fiquei de compartilhar ministério um sujeito dessa natureza. Que vergonha. O que nos aliviou foi o fato do outro pastor dizer assim, é melhor deixar o Martim falar que ele está mais tempo acompanhando. Aí eu disse, falei, briguei, falei um monte de coisa. Eu tinha lido o processo quase todo, são 12 volumes, igual dessa obra de Wesley aí, ó, só com linguagem jurídica. E eu lia os movimentos, anotei, tirei extratos, pautas. Olha, gente, eu sofri nesse negócio por semana. O prefeito falou, não sei o que. Eu falei, não, o senhor está mentindo, não é verdade. O processo está diferente do que o senhor está dizendo e tal. E aí esquentou a coisa e ele disse, ó, daqui a pouco eu tenho uma reunião com o defensor público e o representante dos moradores. Se você quiser ficar, pode ficar. Eu falei, não precisa chamar 2 vezes, vamos ficar. Aí ficamos nós 3 e o cara lá. E foi, o defensor numa posição institucional e tal. E aí eu vi que a coisa estava travada e que não ia ter como nenhuma garantia da reivindicação dos moradores.
constar no projeto de lei, porque a conversa estava num termo muito técnico. Os 3 moradores que estavam ali não conseguiam compreender os termos. Aí eu pedi uma parte, falei, com licença, eu preciso... O prefeito tinha dado um monte de garantias. Ó, isso aí vai ser melhor para vocês e tal. E a gente estava vendo que isso não ia acontecer. Pedi uma parte, porque eu pedi uma parte, o presidente do conselho me cutucou. Nem a Ana Marta faz isso quando eu dou umas... Sabe? É do jeito que ele me cutucou, assim. Falei, o que acontece? Ele falou, deixa eles resolverem essa situação. Eles são um advogado, prefeito, técnico. Deixa eles resolverem essa situação. Falei, não, a minha participação é teológica na reunião. Não tem uma participação jurídica, é teológica. Aí eu pedi uma palavra, pois não. Eu olhei para o prefeito e falei, prefeito, o senhor vai morrer. Ele olhou para mim e falou, o senhor está me ameaçando de morte? Eu falei, se eu fosse um advogado eu estaria, mas eu sou pastor, teólogo, eu estou falando só de uma condição da sua existência. A minha palavra aqui é teológica, eu não sou político, e como teólogo eu tenho que alertá-lo dessa condicionalidade da sua existência. Para que isso? Ele me disse. Porque o Senhor está exigindo que creiamos na sua palavra como nós cremos na palavra de Deus, sem qualquer garantia. Como teólogo cristão, eu digo para você que a sua palavra não pode ser oferecida ao povo como palavra de Deus. Ela precisa constar nessa lei. Ele resistiu e falou, olha, caso o Senhor resista, nós faremos o papel da igreja de profecia e memória na cidade daquilo que nos foi prometido. No outro dia eu fui na Câmara de novo falar na tribuna livre, 10 minutos para falar com os vereadores, e chamei os vereadores comigo para essa questão. Falei, o que une a nossa vocação é a defesa do direito dos pobres. Vocês têm um mandato político, eu tenho um mandato religioso, e nós nos encontramos na defesa do direito dos pobres. E é preciso fazer isso na nossa cidade com urgência. E lá tem a bancada evangélica. Dos 12 de registro, 4 são eleitos pelas igrejas. Né? E um deles foi lá para ver se eu não estava com um oportunismo político ali. Ele não, na igreja metodista, ele foi lá e daqui a pouco ele foi usar a palavra e falou, olha, eu estava até preparado para falar para o pastor não se meter nesse negócio, tá? Mas aí depois eu descobri que ele é metodista e que o metodismo tem um fundador chamado John Wesley. Ele diz assim, não há religião que não seja social. Não conheço outro cristianismo que não seja social. E tem mais, eles têm um documento chamado Plano para a Vida e a Missão da Igreja, que pauta o envolvimento pastoral, teológico e missionário para a denominação dele. Portanto, pastor, conte comigo. Ele fez aquele discurso político, né? Eu não acredito muito. Mas, gente, essa é a nossa possibilidade de sermos metodistas no Brasil. Às vezes eu tenho lidado com influências de programas de discipulado, de tradição estrangeira, mas que nos chegou por vias metodistas, que não informa a respeito da situação das pessoas, que não transforma o relacionamento para com as pessoas frágeis, vulneráveis, mas que deforma a consciência política, cristã, religiosa de muita gente. É preciso, com urgência, reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica por toda a terra. E como metodistas nós temos uma tríade missionária para fazer isso, e um documento que nos pauta no nível macro-social, para que a gente possa atuar no nível micro-social com legitimidade profética. Muito obrigado pela paciência de vocês.
isso aí.